Olá, meus amigos em Cristo Jesus. Não importa onde você esteja, Deus está te vendo, conhece a sua história. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça. Algumas pessoas entendem e se sente garantida, firmada em relação à salvação por causa da igreja ou do ministério, por causa da denominação que pertence, por causa dos seus esforços, por causa da sua obediência. A palavra de Deus nos diz que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então a pessoa se sente confiante que vai entrar no céu porque tem obedecido a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos aconselha a acreditar, obedecer, a santificar o nosso viver cada dia. O apóstolo Pedro diz para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Mas no Apocalipse diz: guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Olhando por este ângulo, nós precisamos entender o seguinte: só a graça de Deus nos proporciona a salvação. Sendo salvo pela graça, por que então nós precisamos nos santificar para sermos salvos? Sem a santificação, ninguém verá Deus. A santificação é o ato de nós nos separar do pecado para agradarmos a Deus. Mas por que se sem a santificação ninguém verá o Senhor, sendo que somos salvos pela graça? A graça é o favor de Deus pelo ser humano. É o favor de Deus imerecido. Nós não merecemos. Ninguém merece a salvação. Não existe essa expressão assim, faz por onde que eu te ajudarei. Em relação à salvação, ninguém é o promotor dela. Nenhum ser humano pode fazer isso por si mesmo. O que nós precisamos é receber essa salvação, que é de graça. Como receber? Primeiro, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela gera, a palavra de Deus, ela gera fé no coração da pessoa, ouvindo a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, tem que ter alguém para pregar a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, a palavra de salvação, a anunciação das boas novas, essa pessoa acredita. E nesse momento, quando a pessoa crê em Deus pela pregação do Evangelho, ela recebe então aquilo que é oferecido para ela, o direito de ser chamado filho de Deus. Isso acontece quando as pessoas creem no nome de Jesus. E acreditar não é apenas a ideia de acreditar na existência de alguém ou de alguma coisa, porque até Satanás e seus demônios também acreditam que existe apenas um Deus. Mas acreditar em Cristo é receber a sua palavra em seu coração. Daí, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, ela vai ter então a mudança de vida que a palavra de Deus vai gerar, que se chama de novo nascimento. É o processo e o progresso da salvação na vida da pessoa. Mesmo antes que a pessoa seja batizada das águas, seja batizada no Espírito Santo, ela recebe a salvação, porque é dado gratuitamente àquele que crê em Cristo, o Salvador do mundo. Mas essa salvação, ela precisa ser preservada. Essa salvação, ela precisa ser conservada.
Essa salvação, eu preciso estar firme. É aí onde se dá a santificação. Eu tenho que me separar do pecado, porque aquilo que eu tenho a possibilidade de perder. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Também diz a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Somos salvos no passado, fomos salvos da penalidade. O que você fez, Jesus te perdoou. Então você foi salvo em relação ao passado, porque ele não te matou no presente por causa do seu passado. Ele te perdoou. Somos salvos no presente do poder do pecado. Diz a Bíblia que o pecado não tem mais poder sobre nós. Só que o pecado ainda continua presente no mundo ou até mesmo em nossas vidas. Em relação ao futuro, seremos salvos da presença do pecado. No passado, da penalidade do pecado. No presente, somos salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Porque enquanto estamos aqui, mesmo que o pecado não tenha poder sobre nós, ele pode ainda nos influenciar, porque ele ainda está presente. Mas, se na hora da morte ou na volta de Jesus estivermos firmes, se o pecado não tiver poder mais sobre nós, a presença dele não terá mais continuidade após a nossa morte, a morte do salvo ou aqueles que foram arrebatados. Somos salvos pela graça, ninguém merece. Você não tem a possibilidade de ser salvo porque pertence à igreja tal ou à igreja X. Não importa a igreja evangélica, a igreja cristã evangélica que você pertença, vai depender onde você estiver. Você está ali cumprindo a palavra de Deus, recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, abandonou as idolatrias, abandonou o pecado, está vivendo agora para Cristo, está vivendo para o reino de Deus, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, então você é uma pessoa salva. Mas tem que vigiar, como diz a palavra, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se perseverar até o fim, será salvo. Somos salvos pela graça. Então nós temos essa salvação. Precisamos conservar. Daí se vem ser santo, porque sem a qual ninguém verá Deus. Isso podemos entender da seguinte forma: se santifique, se separe do pecado, para você não perder o que você tem, o direito da salvação. Seja obediente, não para ser salvo, mas porque é salvo. Porque se eu obedecer para ser salvo, eu estou sendo salvo pelos meus esforços, pela minha dedicação. Eu estou sendo salvo pelas obras. E a salvação, ela não é pelas obras. A salvação é pela graça. É um favor que Deus quis. É o que Deus decidiu pelo pecador. E então a santificação, a obediência é a condição para a nossa permanência nessa salvação. Então fique firme em Cristo, fique firme em Deus, se santifique para você não perder a salvação que Deus te deu. Salvação é pela graça, é um presente chamado o dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente que procede de Deus para a nossa vida e que precisa ser conservado, ser preservado. Atente-se para a palavra de Deus e não desvie os seus pés, nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossiga fazendo a vontade do Senhor. Lembre-se, obedeça a palavra de Deus para você não perder a salvação que você tem. Guarde a palavra de Deus, sede santo para não colocar em risco a salvação que você recebeu gratuitamente no dia que você recebeu a palavra de Deus e foi justificado por Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, participe da ceia, seja uma pessoa consagrada, seja uma pessoa dedicada na obra do Senhor, obedeça ao seu pastor, às autoridades, prossiga fazendo suas orações, se consagrando, mas lembre-se, nada disso vai te levar ao céu, senão a graça de Deus. Somos salvos pela graça, mas precisamos
conservar aquilo que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe. Até a próxima em Cristo Jesus.